Quando você é um empreendedor, você é um cara da visão, da execução, mas você não necessariamente sabe organizar e conduzir um negócio da forma que ele precisa ser conduzido. E isso pode te levar a uma tragédia mesmo que vocês tenham um dom para algo. A estética, ela vem curar, na verdade, a dor que o espelho não consegue mostrar. Exatamente. Entendeu? E assim, faça por você. Ninguém vai sentir aquela sua dor. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Harmony Pod Club. É uma honra ter vocês aqui. Eu já vou falar, ó, pega um papel e uma caneta, que saindo dessa conversa aqui, vários insights vão tocar a sua vida e você vai virar a chave. Eu e meus convidados, a gente sempre traz alguma coisa aqui, outra ali, que você pode mexer e melhorar a sua vida pessoal e profissional. E hoje eu tô aqui com um amigo querido, eu vou até ler o que esse cara é. Ele é multitask, ele é multitarefas. Dá uma olhada, ele é marido da Fran, pai do Vicente, empresário, advogado, mestre em direito. Ele é mentor de empresas e palestrantes. Dono de 6 empresas, todas tiradas do zero e hoje em 6 países diferentes. Se destaca nas áreas de gestão, marketing, liderança, gestão de pessoas e vendas. Costuma dizer que tudo pode prosperar, só que você tem que ter a visão certa para isso. Vinícius Pacheco. Gratidão, meu irmão. Obrigado. Como é que você tá? Agora eu tô bem, né? Você tá doido. Esse cara é uma energia maravilhosa. Então, uma conversa muito produtiva aqui, principalmente levar com a nossa história, com aquilo que a gente viveu, porque eu só acredito em track record, não acredito em conhecimento puro por si só. Então, vamos tentar levar aquilo que a gente vive, que a gente viveu na nossa trajetória para inspirar muitas pessoas aí, ajudar elas a vencer a fase que estão, independente de onde estão. Maravilha. E muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. O tempo é muito valioso. Me fala, Vini, como é que começou essa história incrível que você tem no empreendedorismo? Você já começou direto no mundo do negócio? Você largou o direito? Como é que foi? Eu sempre fui um cara, você falou de ser, né, de ter visão para negócio e tal. Eu sempre fui esse cara criativo. Desde criança eu sempre fui o criativo. O cara que usava a mente para inovar, mesmo que em algo que já existia. Eu sempre fui o cara do desenho, o cara da arte, o cara da música. Só que a minha família, por um histórico de vida, dos meus avós, dos meus pais, meu avô foi um empreendedor de muito sucesso, mas que no final da vida ele quebrou por ser um empreendedor e não um gestor. Isso é um detalhe muito importante que a gente tem que deixar claro aqui. Quando você é um empreendedor, você é um cara da visão, da execução, mas você não necessariamente sabe organizar e conduzir um negócio da forma que ele precisa ser conduzido. E isso pode te levar a uma tragédia mesmo que vocês tenham um dom para algo. Então, se você não é um gestor, você precisa de alguém ou de pessoas, ferramentas para que você consiga ser um gestor e ficar com essa imagem. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui esse cara criativo e por causa da questão da quebra do meu avô, a gente foi muito influenciado aí para a área mais suposta segurança, que é o serviço público e tal. Só que, embora eu tenha tido muito sucesso, eu fiz 10 anos de carreira dentro dos maiores tribunais do país, que é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, fiz mestrado em Direito, 6 pós-graduações, como você falou. Não sou advogado porque a gente não pode exercer, né? Quando você tem vínculo com um tribunal, você não pode exercer a advocacia, então você é obrigado a ou cancelar ou nem ter a OAB, se for o caso. Então é isso. E eu mesmo nessa vida da carreira pública, eu sempre vi como um degrau. Eu nunca vi, até pela minha essência criativa, eu sempre fui um CVO, né? Eu sempre fui esse cara de querer criar algo mais. Então, nunca me contentei, nunca vi como, minha segurança, eu quero me aposentar lá. Sempre foi esse degrau. Então, uma vez eu me lembro que eu estava já com a visão, minha formação também é de administração e pós-graduação em gerência de projetos, em administração estratégica, enfim, várias áreas de administração. Então, aconteceu. Uma vez a minha esposa, que foi modelo e tudo mais, né, foi Miss, como você falou. E aí, o que aconteceu? A gente ficava rodando os lugares que ela ia desfilar, por exemplo. Vestido de noiva, vestido de eventos e tal. E a gente ia nos lugares. E um belo dia, a gente foi numa loja que ela ia experimentar os vestidos e essa loja era tida como referência. E naquele dia, eu vi o atendimento, foi muito ruim. A estrutura achei muito ruim, aquela coisa da mente do visionário ali, de criativo, falou assim, quando a gente saiu dali, que ela entrou no carro, eu falei assim, essa é a loja de referência? Falou, Eu falei,
nós vamos abrir uma loja dessa daqui a pouco e ela vai passar a ser a referência não só aqui, mas no estado inteiro. E aí a gente executou isso, cara. E dentro ali de 6 meses já estava com as portas abertas, em menos de 1 ano já era referência disparada, e aí fomos dominando o estado com outras empresas, e assim, dali começou uma jornada de fato empreendedora na prática, em paralelo com o tribunal, ela cuidando dessas coisas e eu com a minha vida no tribunal, e por isso me deu essa expertise em pessoas. Porque o meu negócio nasceu comigo fora dele, que é um movimento diferente que a maioria faz, né? A maioria cria o negócio e depois faz um movimento de se afastar um pouco da operação. No meu caso, elas já nasceram comigo fora da operação. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito a ter expertise com pessoas, gestão, montagem de times. Aliado a isso, eu fui juntando algumas técnicas e conhecimentos que eu tive através do tribunal. Exemplo, uma das coisas que eu uso em recrutamento foi uma imersão que a gente teve lá no tribunal para lidar com criminosos de alta periculosidade. Veio a maior autoridade do planeta Terra em linguagem corporal e detecção de perfil comportamental para lidar com criminosos. E eu passei a usar isso em recrutamento de pessoas para alta performance nas empresas. Então, a vida... ela é isso, né? Você vive o melhor naquele momento, você se entrega, você absorve o que tem naquele momento, lá na frente a conta fecha, né? Sempre que você tá se entregando, fazendo do dia uma página em branco e olhando, entregando seu melhor ali naquele momento, tudo vem lá na frente e você fala, pô, é aqui que a conta ia fechar daquilo que eu achei que ia ser inútil lá. Porque na prática, lá no tribunal mesmo, eu lidei pouco com isso. Minha área era correições, gestão, essas coisas, pessoas... Então, foi muito pouco que eu tive que lidar de fato com criminosos, mas lá na frente foi muito útil e até hoje é muito útil nas mentorias de recrutamento que a gente faz. Qual que é o hackzinho que você tem para contratar? Vou contratar essa pessoa, não vou contratar aquela pessoa? Qual que é o segredo, o faro? Na verdade não existe hack, mas a primeira coisa que eu saio do óbvio, né? É onde as pessoas estão buscando, por exemplo. É onde você vai buscar um vendedor, aonde estão os melhores vendedores. O sucesso é contraintuitivo. Né? E recrutamento, ele precisa ser também. Existem muitos improváveis. Eu uso o meu próprio exemplo. Certamente, se eu fosse ser recrutado lá no início, os critérios normais de um recrutamento eu não passaria. Eu sou um cara questionador, eu sou um cara, sabe, criativo, como eu já falei. Então, provavelmente, o que eles gostam? De alguém que seja maquininha, execute só a mesma coisa. Só que essa pessoa, ela vai estagnar a sua empresa e na sua empresa. Então, a primeira coisa, se quer uma dica só, seria buscar os improváveis. Como? Fazer perguntas abertas, diferente do que todo mundo faz, que são perguntas fechadas e querendo que ela caiba num modelo, mas aguentar as respostas e ver qual o potencial que essa pessoa tem, desenvolver potencial. Por exemplo, eu gosto de perguntar. Uma pergunta, a gente falou que ia dar dicas práticas, então quem quer recrutar e está vendo ou ouvindo esse podcast, uma das perguntas que pode incluir no recrutamento me fala 2 situações em que você teve a chance de ser o esperto, ser o que passaria alguém para trás e você foi leal à pessoa que te deu a chance naquele momento. Ao invés de ser o esperto, você foi o mais leal. Normalmente, se a pessoa não tem princípio de honra, ou se ela não é leal, ela não vai ter muita resposta para um caso desse. Aí você já liga o sinal amarelo. Normalmente, esse tipo de pergunta nunca está no recrutamento. O que está é o currículo, se ela sabe preencher um CRM, mas isso você ensina, né? É muito mais fácil você ensinar a preencher um CRM do que a pessoa a ser leal. Mas o que é mais importante, ser leal ou ter resultado? Porque muito empresário também se prende na pessoa que é leal, mas não tem resultado. Eu costumo dizer que a caridade, o empresário tem que fazer a caridade com o lucro, lá no final, lá na ponta. Não dentro da empresa. E o que eu mais encontro hoje em mentorias para empresários nessa área de pessoas e times os caras estão fazendo caridade com a operação da empresa. Aí tem um cunhado que não rende nada, mas está na operação. Tem uma irmã da fulana que é amiga, tem o amigo de infância, tem... Então, aquilo que o cara critica no público, nepotismo, não sei o que, ele faz
sem perceber dentro da empresa dele. Mas ele pode ajudar essas pessoas, não é que ele não pode. O que eu tenho levado de consciência para o empresário é: você ajuda de outra forma, lá na ponta. Você gere a sua empresa de forma totalmente profissional e voltada para resultado e lucro, e lá na ponta, quando você tem mais lucro, você faz a caridade que você quiser fazer para quem você ama, e para seus amigos e para sua família. Essa é a visão. E muita gente não está tendo. A gente está rodando o Brasil aí com a Trinca, a gente tem conversado com muitos empresários e a maioria não tem essa visão, cara. Parece óbvio, mas é o óbvio que é ignorado muitas vezes por grande parte dos empresários hoje. E como que a gente desenvolve essa visão no empresário? Porque às vezes tá ligado a muita crença limitante também. Pô, mas meu irmão tem que estar aqui. Mas, entendeu? Mas aí ele não vai render, aí ele vai acabar dando um tiro no pé na própria empresa. Essa mentalidade, meu pai foi o meu principal mentor. E o que ele fazia comigo? Senso de urgência. Então, duas coisas fundamentais se você quer ter resultado na sua empresa. Senso de urgência. E a outra coisa você tem que ter um nível de constrangimento, de tocar a realidade na pessoa. Eu costumo dizer assim, você precisa fazer o estômago dela revirar. Porque muitas vezes a pessoa usa adaptação, que é para ser... O que é adaptação? É algo temporário, você segura... Por exemplo, a gente fez isso na pandemia. Você se adapta para algo temporário, um evento que vai acontecer durante um tempo, depois você passa ele. Se você se adaptar, pelo tempo maior do que o evento que você vai passar, o que acontece? Isso chama-se acomodação. É o contrário do que você tem que fazer. E muitas vezes as pessoas se acomodam. E aí você tem que dar senso de urgência nela e fazer o estômago dela revirar em relação àquilo que ela está aceitando. Você já viu aquelas barragens gigantescas, Hoover Dam, que tem lá nos Estados Unidos? Uhum. Uma rachadurinha nela que tiver é suficiente para abrir aquilo tudo, quebrar tudo e vir o mundo de água, inundar uma cidade, matar milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas. Até milhões de pessoas, dependendo do caso. Então, na vida do empresário, na nossa vida como família, é sempre assim. É uma brechinha que você dá, é uma coisa que você deixou uma porta aberta, que se você não cuidar, ela pode destruir tudo. Tudo. E é isso em todas as áreas da vida. Então, as duas coisas que eu ia te falar, que a gente pode dar de dica, é senso de urgência e fazer a pessoa sentir um nível de repulsa mesmo, de revirar o estômago com aquilo que está errado. E meu pai foi mestre em fazer isso comigo. Ele nunca aceitou que eu fosse... Eu chegava, tirava 9,5, ele perguntava, em vez de me parabenizar, ele falava: cadê o meio? Por que você não tirou o meio? Lá na fase eu não gostava. Era sofrido, mas depois isso me deu uma casca para a vida que foi maravilhosa. Então ele era esse cara que me dava senso de urgência, que me dava senso de excelência, sacou? E é isso, você falou, qual a dica que a gente dá? Cara, você tem que falar real com o cara. Você tem que deixar claro, por exemplo, outro dia eu falei com um empresário, ele foi na minha casa, estou mentorando ele para isso especificamente, separar a empresa da pessoa física e fazer caridade para a família lá na ponta. E uma das coisas que eu falei com ele: você tem noção que se você não resolver isso agora, você vai quebrar a sua empresa e aí você vai ter que pedir dinheiro emprestado, bobear para essas pessoas que você está achando que está ajudando agora. E eles vão ser ingratos com você do mesmo jeito. Então, se você quer continuar ajudando ou você quer ajudar agora? Aí o cara falou: não, realmente eu agradeço, você foi um anjo na minha vida, porque eu não ia ter esse senso de urgência. Então é isso, tocar no senso de urgência. E se não cair a ficha com uma coisa que você fala desse tamanho, você tem que ir repetindo, tem que falar de outras formas, até que o cara sinta mal ao ponto de mudar. Porque senão a adaptação que ele está tendo agora vira uma acomodação, e da acomodação ali para a ruína é um passo que a pessoa costuma nem ver. Quando ela percebe, ela já quebrou. Quando ela percebe, ela não tem como voltar atrás mais. Quando ela percebe, ela já tem uma relação totalmente... Ela está aprisionada nessa caridade, porque isso vicia, né? Vira chantagem emocional, vira um monte de coisas que quem tá me ouvindo e que empreende, a maioria já deve ter flertado com isso em algum momento, seja um parente, um amigo, alguma coisa, que viciou numa ajuda e dali pra frente nunca mais se libertou. E quando você se liberta, a ingratidão vem com o pé na porta. E se você busca a validação dos outros, certamente o dia que você romper com isso, acabou. Então você transformou a relação que era de afeto, por culpa sua, por não saber dizer não, em uma relação financeira. E aí virou bengala na vida da pessoa e você não consegue soltar mais. Como é que rompe? Cara, da mesma forma. Você tem que... o não é libertador. As pessoas acham que agradar é só dizer sim. Mas o não também é muito libertador. Ele é parte da sua construção. Uma das obras de arte, isso aí é da arte também, uma das obras de arte mais
lindas, mais importantes, famosas da história da humanidade é a estátua de Davi. E uma vez perguntaram para Michelangelo como ele fez a estátua de Davi, como ele conseguiu chegar naquilo. E aí, pensa bem para comparar com nossos processos internos e com a sua área de estética. Aí ele respondeu, na verdade eu não fiz a estátua, eu peguei a pedra, eu tirei tudo até ficar só Davi. Ponto de vista. Então, é muito mais sobre coisas que às vezes você tem que tirar na sua vida, ou seja, dizer não também, do que sobre as coisas que você tem que colocar. Ele não foi montando Davi, ao contrário, ele tinha uma pedra bruta e ele foi tirando tudo até ficar só Davi. E tem uma coisa que eu gosto muito na sua história, que é, você sempre viveu processos, mesmo que dolorosos, com muita... Você se entregou muito para eles, né? Isso é uma coisa que me trouxe aqui também. Eu me identifico muito com isso, porque eu fui assim em todas as fases da minha vida. Por isso eu passei por muitas coisas diferentes e consegui chegar bem em cada fase. Porque eu sempre me entreguei pro processo sem medo, sem assim, vaidade, sem ego. Deixa rolar, essa é a minha fase, vou abraçar minha fase, vou viver ela intensamente, entregar meu melhor para agora. E lá na frente eu entendo o que tá acontecendo. E foi assim. Resiliência. Exato. E aí, cara... Comparando isso com a estátua de Davi, ele deixou muito claro. Teve uma fase, e não foi uma fase curta, porque a fase, quando ela tá pronta, é só ali. Tá pronta. Mas um processo é mais longo. E o que aconteceu? Teve uma fase ali que ele olhava, só tinha uma pedra bruta e um monte de pedregulho caindo no chão e ele só batendo. Ou seja, existem fases na nossa vida que a gente vai estar só apanhando. Que é o quê? Tirando as pedras em excesso que estão na gente e que aparentemente a gente não vê nada, ou seja, a gente precisa de fé, porque a gente não tá vendo o Davi pronto ainda, a gente não tá vendo uma perspectiva de Davi, a gente tá vendo só pedregulho caindo, ou seja, são os nossos processos que a gente tá vivendo. Mas você precisa da fé, porque na cabeça dele ele já tinha um Davi pronto. Senão ele não ia conseguir ir tirando até ficar só aquele Davi pronto. Então, essa coisa da gente confiar, ter fé, entender onde a gente quer chegar e mergulhar no processo com toda a força e se submeter a essa quebra de tirar os excessos, aí cai nesse não que você falou. O não é libertador nisso aí. Faz parte tanto da nossa criação, do nosso... Porque assim, cara, do nosso eu essencial, o dizer não, quanto dizer sim para as coisas certas. E eu vejo muita gente, principalmente no nosso meio de empreendedores, que não sabe mais dizer não, cara. Os caras estão fazendo 5, 6, 10 mentorias, os caras estão buscando conhecimento em excesso, fugindo da execução. O cara pega uma coisa, ele substitui um vício pelo outro. Então, o cara é casado, tal, mas ele não dá atenção para a família, porque ele tá viciado em resultado, em empresa e tal. Aí o tempo de qualidade dele com a família não existe. Então, é muita gente no excesso, pouca gente sabendo dizer não. E isso atrapalha, como a gente tá falando, todas as áreas da vida. Do mesmo jeito que algumas coisas que a gente falou ajudam em todas as áreas da vida, como a fé, por exemplo, você não saber dizer não, você não saber tirar os excessos até ficar só o Davi da sua vida e identificar qual é esse Davi. Se você não tiver algo que você queira chegar e ser, você não identifica sua essência, quem é o Renato de verdade? No meio desse tumulto todo de empreendedorismo, guitarra, casamento, na vida, pacientes, quem é o Renato? Se você se perde de vista, você vai tirar coisa ou colocar coisas que não complementam, que não faz sentido para esse Renato. E aí vem tudo, vem ansiedade, vem depressão, vem vazio, um vazio que as coisas materiais não preenchem, aí a gente sai buscando um excesso de coisa material, um excesso de validação nas pessoas que não vem através dela, que é nós com Deus, porque pensa bem, os nossos momentos, pensa o momento mais duro aí da sua vida, aquele momento mais assim, cara, nada vai dar certo, não sei de onde vem, era você e Deus, cara, não tinha mais ninguém nesse momento, e eu a mesma coisa, era eu e Deus, não tinha mais ninguém. Então, muitas vezes na hora que as coisas vão bem, o primeiro e o único que estava lá com a gente é que as pessoas deixam para trás e quer validar nas pessoas, nas coisas materiais e tudo. Por isso que fica um vazio enorme. Você olha para a pessoa, ela tem tudo, ela tem estrutura, mas ela dentro dela tem um buraco. Mas para nossa sorte, né, já que você também é um cara que crê em Deus, para nossa sorte, esse vazio que a gente cria na nossa vida é exatamente do tamanho de Jesus. E assim que Jesus chega, a gente se abre. Você fala muito de harmonia, harmonização. E a minha vida entrou em harmonia a partir do momento em que eu me conectei muito mais com Deus, com Jesus,
com uma visão diferente daquela que a gente fica aqui embaixo mendigando coisa e fazendo algo escondido e esperando que ele não nos julgue. E passei a ter relacionamento com ele todos os dias da minha vida, em todos os momentos da minha vida, entregando meu caminho a ele, da minha família, todos os meus projetos, chamando ele para ser sócio nas minhas empresas. Ele é o primeiro sócio nas minhas empresas. E aí a minha vida e a vida da minha família entrou muito mais em harmonia a partir disso. Foi sua virada de chave. Exato, total. E me fala, se você... Vamos falar de dicas aqui, para a pessoa conseguir trazer, ser mais palpável para ela. Uhum. Se a pessoa está começando a empreender hoje do zero, ela tem, vamos lá, R$5.000 para empreender. Qual que é a dica, qual que é o caminho que essa pessoa pode traçar dentro, se você avaliar tudo que você tem de experiência que você pode passar para essa pessoa? Primeira coisa que eu faria se eu tivesse R$5.000 é trabalhar em alguma, por exemplo, identificar qual a área que eu quero empreender, trabalhar em alguma empresa que seja boa dessa área e aprender tudo possível lá dentro. Então, se eu for ser o cara que limpa o chão lá dentro, eu vou estar olhando para o todo. Vou entender como aquilo funciona, como funciona o business, o negócio como um todo, como as pessoas que estão ali dentro, nos lugares, ocupando os lugares que eu gostaria de ocupar, como elas se portam, qual o conhecimento que elas têm, quais são as melhores entre elas e como eu posso já ser. Porque assim, Renato, as pessoas acham que elas vão ser, por exemplo, valorizadas por algo. Eu vi muito isso na carreira, tanto privada quanto pública. A pessoa espera que alguém fale assim, ó, venha ser o chefe, o diretor, e por um outro critério, que não a competência e, assim, a atitude dela. Na verdade, é o contrário. Eu sempre consegui subir a lugares grandes na minha carreira, já olhando antes, me portando, me vestindo, tentando agir, tentando resolver problemas que aquela pessoa que ocupa aquele lugar deveria fazer. A postura, tudo. Eu sempre me vesti um pouco melhor do que a posição que eu ocupava. E isso, naturalmente, cara, vai nos caminhando. Mesmo que você não faça com a ambição, você faz pela entregar o seu melhor. Naturalmente, acaba que quando alguém que está em cima vai designar alguém para aquele cargo, para ocupar aquela vaga, o primeiro que vai ser lembrado é você, porque você já resolve os problemas como se fosse, você já se veste como se fosse, você já tem atitude de maturidade como se fosse. Por exemplo, eu sempre fui um cara equilibrado, cara, nos ambientes que eu estava. Onde estava a confusão, a fofoca, eu sempre estava fora. Onde estava o grupinho, eu tô fora. Por quê? Porque as pessoas gostam disso, confiança. Elas sabem que você é confiável. E aí o tempo vai rodando. Elas esperam que você em algum momento derrape, ou seja o esperto, ou decepcione, ou fale demais, dê com a língua nos dentes. Você não faz isso. Você está sempre ali no perfil low profile em termos do comportamento, mas high profile em termos de resultado. Isso é o ideal do profissional. Quando você faz isso e replica isso ao longo do tempo, você constrange as pessoas a te darem aquela posição que você está buscando. Então, com os R$5.000 eu faria isso. Eu ia trabalhar numa empresa daquilo que eu queria, que eu quero abrir, a minha, guardar os 5.000, de preferência investir em conhecimento, em áreas-chave. Eu gosto muito de começar, por exemplo, por tráfego, marketing, porque são áreas que você vai usar em qualquer tipo de negócio, né? Finanças. E aí investir em conhecimento e ir aprimorando lá dentro e já se portando como, daqui a pouco, quando você vê, ou você está ocupando algum lugar grande lá dentro e tem condição de fazer recursos para abrir a sua, ou na pior das hipóteses, você vai fazer uma brilhante carreira dentro de uma outra empresa se você decidir não abrir a sua. Ou faz uma coisa como eu fiz, em paralelo. Você cria a sua carreira, enquanto isso você já vai empreendendo. Que é, para mim, o ideal, né? Na minha visão, é ideal, tanto que eu fiz isso com muito sucesso. Maravilha. Você sempre fala da sua esposa, do seu filho com um brilho nos olhos, né? E eu, por ser seu amigo, eu conheço a história, mas eu quero que você conte pro pessoal de casa a história de como você conheceu a sua esposa. Que você conheceu ela antes dela te conhecer, né? Tem um detalhe assim. Eu conheci ela antes dela me conhecer. Isso foi incrível, cara. Até o Flávio Augusto fala que essa história é muito louca, assim, é impressionante. Ele falou isso algumas vezes na Trinca, em alguns eventos também. Cara, eu conheci ela, eu era um improvável, sempre fui esse cara. E eu estudava para concurso na ocasião, eu morava no Espírito Santo. E sempre fui muito disciplinado para estudar, não tinha distração, não tinha celular, não tinha essas coisas de ficar me ocupando. E um belo dia, um único dia, eu falei assim, hoje assim que eu jantar, eu vou assistir 10, 15 minutinhos de televisão. Coisa que eu não fazia nunca.
Qual a chance Só estudando. Só estudando. E aí, cara, naquele dia eu falei, eu vou assistir um pouquinho de TV hoje, depois do jantar. Quando eu liguei, deitei no sofá, me lembro dessa cena até hoje. O apartamento tá lá, a gente tem ele ainda, o sofá tá lá, tudo lá. Eu deitei no sofá um pouco e liguei a TV. No que eu liguei a TV, tava na Band já e tava passando o desfile do Miss Brasil. E aí, cara, veio lá, Miss São Paulo, Miss Amazonas, Miss... E aí veio Miss Santa Catarina. E eu tava no Espírito Santo, só pra contextualizar pra quem tá ouvindo, eu tava no Espírito Santo estudando pra um concurso que era uma vaga em Santa Catarina. Naquele momento que veio a Miss Santa Catarina ali, que tava disputando, acho que era a semifinal do Miss Brasil naquele momento, eu olhei e falei assim, olhei pra televisão e falei, eu vou chegar lá em Santa Catarina, eu vou ficar com essa uma vaga, vou passar nesse concurso, vou chegar lá, vou conhecer essa mulher, vai ser mãe do meu filho. Coincidentemente... Filho. Deus é muito louco, né? Essa frase... Eu sei que você fala com o maior carinho essa frase, mas é só pra contextualizar para as pessoas. Mas eu entendo. Quando a gente confia nele e faz o nosso melhor, ele faz coisas que a gente considera inimagináveis, né? E isso dá essa sensação de que ele é muito louco, porque a mente de Deus é muito maior do que a nossa mente. Ela vê coisas muito além da nossa mente. E realmente eu fiquei com essa uma vaga. Depois eu cheguei lá, não fui saber onde ela estava nem nada, e um dia eu tava num jantar na casa de uma amiga, ela falou hoje, já tinha passado mais de ano, já tinha uns 2 ou 3 anos que eu tinha ido pra lá, e aí uma amiga falou, cara, eu não fazia nem ideia onde tava essa Miss, e essa amiga que eu fui jantar na casa dela falou, hoje vai vir uma amiga que eu chamei também pro nosso jantar aqui, a gente sempre juntava uns 4, 5 amigos pra tomar um vinho e fazer um jantar, e aí eu falei, não, ótimo, se é sua amiga, é nossa amiga, deixa ela vir. E aí, cara... Daqui a pouco tocou o interfone, a campainha, e aí era aquela Miss que eu conheci na televisão, da Nanã, que depois virou a minha esposa. E coincidentemente, hoje a gente tá, como diz, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. O meu filho, que é o filho desse casamento, tá aqui no podcast junto com a gente ali, esperando o papai gravar. Então, assim, Deus faz coisas que a gente não imagina. E ali conhecemos, fomos como amigos, nos conhecemos. E daqui a pouco a gente começou a namorar e nunca mais deixou até hoje. E ela foi, sim, mãe do meu filho. Foi engraçado isso, porque como eu já tinha a profecia de Deus que era um filho, e eu não contei pra ela, tá? Eu só contei pra ela depois que o filho nasceu. E eu confiei tanto no que Deus me disse, que eu tinha uma viagem marcada pra Ibiza, já com passagem comprada, tudo pago. Quando eu conheci ela, não tinha dado nenhum beijo ainda, eu cancelei a viagem pra Ibiza, porque eu já sabia que ela ia ser a mãe do meu filho, então eu não precisava ir pra Ibiza mais, porque eu não tinha que fazer lá, sem ela. Sensacional. Tá ouvindo, né, Rafa? Sensacional. E me fala um negócio, como que você, assim, consegue diferenciar, ou até, não sei se pode usar a palavra, separar o Vinícius empresário, o Vinícius pai, o Vinícius marido, ou é tudo a mesma coisa? Como que você usa seu tempo? Assim, eu acho que esse segredo na nossa família, o grande segredo da nossa família é que desde sempre a gente é 100% a família. A partir do momento que a gente se conectou, por exemplo, desde quando eu era namorado dela, você viu essa questão de Ibiza, por exemplo? Antes de namorar, como eu já tinha um direcionamento que foi de Deus, cara, eu já comecei a tratar isso como, de fato, um presente dele. Então, ali, desde quando a gente começou a namorar, meu celular já não tinha senha para bloquear, a gente já começou a lidar com a verdade, empresas, desde a gente abriu a primeira empresa, a gente ainda era namorado, nem noivo não era. Botei 50% o nome dela. Sempre foi assim. Todas as nossas empresas são 50-50. Ela é minha sócia em tudo. E nas ideias, nas decisões, em tudo. E nós não temos uma separação. Agora somos empresa, agora somos casal, agora somos... Não. A gente trabalha com o que a gente gosta. Tudo que a gente tem hoje de... Vamos dizer assim, de ocupação de vida é aquilo que a gente escolheu um dia. Tanto a família quanto o trabalho. São as empresas que a gente escolheu abrir, são os funcionários que a gente escolheu ter, são os clientes que a gente escolheu atender. Então, assim, a gente não tem essa coisa de separar. E isso faz muito bem, porque flui muito melhor.
Não tem letra miúda no rodapé, não tem uma conta secreta, não tem um dinheiro que não vai para lugar nenhum, não tem ninguém sendo mais esperto que o outro. Eu vejo hoje muitos casais que estão empreendendo juntos, vivendo uma vida juntos, mas na prática eles estão totalmente separados, cara. Vivendo uma agenda dupla, tendo um relacionamento capenga, ou então criando a empresa como prioridade, esquecendo a família. Muita coisa tá ficando, sabe? E ali a gente tem, claro, momentos para tudo, porque o tempo é um tempo só, né? Então você tem que ter momentos para dedicar pro seu filho. E aí a gente estruturou isso muito bem para poder ter o tempo de qualidade com ele. Agora mesmo a gente mudou para Alphaville e ele não tá tendo escola ainda, porque a gente decidiu escolher com calma. Então, assim, tem tempo que ele tá com a babá, tem tempo que ele tá brincando, mas tem horas só pra nós, família, tá junto. Tem um momento meu com ela também do dia. E um dia específico só pra gente, porque tem que ter, cara. Senão, quando você vê a rotina, te engole. E aquilo que eu falei, né, da essência. Aí você começa a fazer coisas que distanciam você da sua essência. Se você não tiver o tempo, Jesus mesmo, né? Jesus, ele fazia, impactava pessoas, fazia milagres, etc. Andava a vários lugares, mas ele tinha o tempo dele de subir um monte, ficar só ele e Deus, pra ele conectar de novo com a essência dele, não perder o caminho, e aí ele conseguia ter de novo mais um dia de atitudes e fazendo as coisas e tal, mas ele tinha sempre um monte. Então qual é o seu monte? Qual é o lugar? Qual a coisa que te conecta com a sua essência? Entendeu? Todo mundo tem que ter isso. E lá em casa a gente tem esse momento, mas respondendo a sua pergunta, não separa nada, cara. Não separa nada. As decisões são nossas, a vida junto. Isso, sim, eu posso falar, é muito prazeroso. Meu filho tem 3 anos, nunca vi uma discussão em casa. Eu vim de uma família de muita discussão em casa, meus pais, embora ficaram 50 anos casados. A família da minha esposa também, de uma família de discussão e tal. Mas a gente resolveu quebrar ciclos. A gente veio para isso. Tanto em prosperidade quanto nessa parte. A gente veio de famílias abençoadas também, famílias maravilhosas, às quais a gente é muito grato por tudo. Até hoje a gente tem laços muito, muito fortes, mas que a gente tem coisas que a gente decidiu parar, bloquear ali o ciclo. Meu filho tá aí, tem 3 anos, a gente nunca discutiu, mas não é porque a gente discute escondido dele, é porque a gente percebeu que discussão não resolve nada. Você não pode resolver com um bom diálogo, é porque você não pode resolver. Ponto. Não tem outro caminho. Então, a gente mistura tudo, na verdade, porque são escolhas nossas e todos os frutos também, consequentemente, são nossos. Sementes nossas, escolhas nossas, plantio nosso, frutos nossos. Os resultados. Colheitas nossas. Uhum. Eu gostei dessa frase. Se não resolve com o diálogo, então não se resolve. Não se resolve de outra forma. Não pode ser resolvido. Sensacional. Ponto. Vini, o que te inspira? O que me inspira, principalmente, as pessoas com resultado e o como elas chegaram nesse resultado. Pessoas com resultado e como elas chegaram nesse resultado. E assim, se eu puder dar uma dica prática para quem está nos ouvindo e vendo, ter mentores, totalmente ter ídolos. Quando você tem ídolo, o cara é bom numa área, ele é o destaque numa área, mas em outras áreas a vida dele é complicada, ela não é referência para você. Isso é o ídolo. O mentor, ele é específico de uma área. Então você pode ter um mentor para cada área da sua vida. Então você tem um mentor na sua área espiritual, você tem um mentor na sua área de empresário, você tem um mentor na sua área de desempenho físico. Você é um mentor, considero muito isso, que eu vejo a sua forma de fazer harmonização facial, dar autoestima para as pessoas, me chamou muita atenção desde a primeira vez que eu vi, porque eu falei, cara, esse cara faz diferente, ele faz de um jeito que ele consegue fazer com que a pessoa tenha o melhor dela de volta para a idade dela, e não algo artificial, algo que deixa ela... tenta pôr ela numa máquina do tempo, uma fake máquina do tempo. Uhum. Então isso me chamou muita atenção. E eu acredito muito nisso, cara. Fazer as coisas de verdade, viver uma verdade, sabe? Enfim, em todas as áreas é assim. Não, eu acho legal você falar da questão de verdade. Você acha que o mercado afunila e tudo que não é de verdade, uma hora a máscara cai, né? Quem quer ter longo prazo, sempre vai ter espaço para quem vamos dizer assim, do jeitinho. Porque brasileiro. Isso é cíclico, né? Vai chegando mais gente no mercado,
como cliente. Então, alguém que ainda não passou pelos choques de estar na mão de alguém que não é um profissional sério, vai estar sempre sujeito a ser feito de bobo, vamos dizer assim. Mas quem quer ter longo prazo, precisa viver com a verdade, precisa entregar o que a pessoa realmente quer. E não aquilo, como você fala muito, né? Sobre ser um vendedor de seringas, né? Ah, sim. No seu ramo existem muitos vendedores de seringa. Então, e fazer o que a pessoa não quer. Então, é um trabalho muito artesanal, principalmente na parte psicológica da pessoa, né? Você precisa entrar um pouco nessa área, com respeito aos profissionais, né, da psicologia, mas você precisa sentir, você precisa ter o feeling, se conectar com a pessoa a um nível que você entenda o que ela realmente precisa e o que ela realmente deseja, né? Se algo incomoda, você precisa atingir aquele algo que incomoda, né? A beleza é subjetiva, né? Exatamente. Ela está nos olhos de quem vê e, assim, você não consegue sentir a dor da autoestima de outra pessoa. Total. Mas eu sempre falo para os meus alunos, meus mentorandos, assim, não pense em vender seringa, porque, assim, quem vende seringa é quem trabalha nas farmacêuticas e tudo mais. Não é? Você vai fazer um planejamento. Dentro desse planejamento, você vai... Onde que eu posso retirar o melhor dessa paciente para que ela se sinta melhor? Você tem que saber servir. Isso aí, né? aflorar o que ela tem de melhor. Porque eu sempre faço um exercício na clínica com meus pacientes. Tá, você veio aqui, você se descascou, você falou que você não gosta disso, daquilo, mas onde você é bonita? A pessoa até gagueja. Porque é simples, é só você ver onde a pessoa tá bonita e melhorar o déficit. Isso. Só que o óbvio pra mim pode não ser pra pessoa, e aí a gente vai alinhar essas expectativas, né? Eu sempre falo, respeita o limite que você, a longo prazo, o resultado sempre vem. O resultado é a sua verdade, vai, né? Agora, você vai forçar um organismo pra quê? Você vai tentar ultrapassar o limite da técnica, o limite do material, tem que respeitar todos esses limites. Agora, as pessoas não, elas são imediatistas, elas querem resultados pra ontem, né? E não é assim. Você tem que construir um resultado, até mesmo para profissionais. O profissional sai da faculdade ontem, ele já quer postar foto bonitinha no Instagram. Calma aí. O que vai te medir como um ótimo profissional é o seu resultado. Exato. Não é se você tá lá com jaleco tal, viajando para Ibiza, vamos dizer, não é. E track record, né? É o histórico, né? Construção de um histórico. O que é isso? É aquilo que a gente falou. Por isso a gente começou pelo lugar certo, né? No nosso podcast, nosso papo aqui, porque a gente começou sobre processos. Processos que você viveu na sua vida que não tiveram nada a ver, alguns deles não tiveram nada a ver com a estética, mas que te deram o caminho para você hoje ter essa sensibilidade com pessoas, de conseguir extrair, buscar lá dentro o que ela precisa colocar para fora. E muitas vezes, assim, quando eu tava vindo para cá, eu pensei muito em coisas que a gente poderia falar pro seu público. E uma delas que me chamou muita atenção, se mexeu comigo, foi sobre isso que a gente tava conversando antes da essência, né? Como é que você vai extrair? É uma coisa que eu quero até te propor, uma troca de ideia, assim. Como é que você faz para extrair o melhor da pessoa se ela mesma, às vezes, está desconectada da essência, nem ela consegue identificar o que é melhor para ela? Ela não consegue te passar isso. Por quê? Esse exemplo que eu falei é um baita de um pacote, né? Relacionamento destruído porque a pessoa não consegue... tá conectado aos valores um do outro, então fica uma coisa de aparência, daqui a pouco tem emprego, tem empresa que puxa muito mais da atenção e a pessoa esquece dela e do relacionamento e de família e de autocuidado. Então chega um momento de vida que a rotina engole e a pessoa às vezes ajuda e entrega muito para os outros, mas para ela não se cuida e nem sabe mais, assim, quando você põe ela na sua frente e fala assim, e aí, o que é o seu melhor? Ela não consegue mais, porque ela desconectou da essência dela, e aí? Na verdade, o bom é que aqui a gente invertou os papéis agora, né? É o seguinte, eu sempre falo, comece pelaquilo que mais te incomoda ou comece, busque em você as respostas que você tinha quando você não se doou tanto, assim, no seu primórdio, vamos dizer assim. Da memória. Jogo da memória. Porque, assim, teve uma paciente esses dias que ela chorou copiosamente na frente do espelho, porque assim, eu cuidei de todo mundo da minha família. Eu esqueci de mim. Hoje você me devolveu aí ela fala o nome dela, você me devolveu pra mim mesma. Porque a gente vira mãe, vira esposa, vira filha, só que a gente esquece da gente. Eu sempre falo, faça por você.
O seu marido, por mais que ele te ame, ele não vai sentir a sua dor. Isso Porque aí. a dor estética é aquela... A estética, ela vem curar, na verdade, a dor que o espelho não consegue mostrar. Aham, exatamente. Entendeu? E assim, faça por você. Uhum. Ninguém vai sentir aquela sua dor. A sua mãe, ela tem o amor do mundo por você, mas nos olhos dela, você é perfeito e você não precisa de nada. E tá tudo bem. Só que você tem uma dor. Putz, eu queria me sentir melhor, eu queria entregar mais no meu trabalho, eu queria que minha autoestima melhorasse. Só que sua mãe, ela vai só te amar. Né? Sim. Obviamente tem a amiga com inveja que vai te criticar, Sim. tem o marido tóxico, a esposa tóxica, tem Mas todas isso é uma blindagem emocional boa. Exato. A pessoa precisa viver isso pra também ir blindando o emocional. E eles têm que saber que se não for por eles, vamos dizer assim, é o lado, tem que ser um egoísta pelo lado positivo da palavra. Isso. Tá? Eu sei que não é nada positivo o É sentimento. aquela coisa do avião, né, Renato? Primeiro coloque a máscara em você, depois colocar na Perfeito. pessoa ao lado, né? Perfeito. Ou criança, enfim. Né? Perfeito. A chance, o que a gente fala muito nas nossas mentorias para mulheres também é isso. A chance de você ajudar alguém muito mais, de impactar muito mais a vida dessas pessoas todas que a pessoa está ajudando quando esquece de si, a chance desse impacto ser muito maior quando ela tá com energia alta, quando ela tá se sentindo valorizada, quando ela tá se sentindo bem, bonita, passou por exemplo, um processo de harmonização em que ela sentiu a autoestima subir, ela vai conseguir ajudar muito mais essas pessoas que ela quer ajudar. E elas invertem. Continuam nesse processo, como a gente falou, se acomodou num processo que era só para se adaptar, né? Uma fase curta, mas ela se acomodou e aí ela não tem energia para sair. E às vezes é uma harmonização que vai fazer com que ela consiga ter o arranque, um motor de arranque para cuidar também de várias outras áreas que precisam ser cuidadas, né? Não, com certeza. E focando assim, no meu caso, a harmonização, mas nos seus mentorados, como é que o seu trabalho influencia essas pessoas a literalmente virar a chave da vida delas, assim? Que insight poderoso que você traz para dar esse combustível para essas pessoas? Cara, a primeira coisa que eu faço é diagnóstico. Olha só, pensa comigo. Medicina. Você faz um check-upzão, certo? A primeira coisa que você precisa é ter os dados para você analisar junto com o seu médico. E a empresa é a mesma coisa. Você precisa ter dados. Então a gente faz primeiro um diagnóstico da empresa, das pessoas que estão lá, de todos os processos. Pá, botou ali. E aí você falou sobre senso de urgência, sobre como deixar claro uma realidade para uma pessoa. Às vezes a gente olha, o cara veio para montar o time comercial, mas a gente olha para o problema e o problema é o líder, que é ele, o dono. Ele quer liderar, mas ele não tem perfil de liderança. Mas ele, por apego à empresa, é outro problema muito sério, você tem que ter apego ao resultado, não à empresa. Por apego à empresa, por aquela coisa de assim, eu sou o fundador, eu sou a pessoa que começou do zero, ele não consegue pôr alguém ali. E hoje em dia, muita gente, você perguntou sobre mentoria, muita gente vende assim, sair do operacional. Mas ele esquece de ensinar que para você sair do operacional, você precisa ter uma mente muito bem recrutada e treinada para ser a sua cabeça dentro da empresa, aí você consegue se afastar do operacional com confiança, senão você se afasta do operacional e tudo vem à ruína, né? Ou na pior das hipóteses, fica meia boca e você fica inseguro com aquilo que você deixou lá. E aí a dica que eu dou primeiro, o diagnóstico. Segundo, sentir segurança em deixar as soluções acontecerem, buscar as soluções, segurança em buscar as soluções. Por que eu digo isso? Se fizer o check-up, o médico falar que você precisa suplementar alguma coisa, que você precisa de um tratamento, você precisa de uma intervenção cirúrgica, se você não fizer, o diagnóstico não valeu nada. Ele é para dar direção. Ele é como o painel do carro. O painel do carro está te dizendo que vai bater. Se você não apertar o freio, o problema é você. Então, primeira coisa, diagnóstico para ter números, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Olhou para aquilo com um senso de realidade e pegar alguém que você tenha confiança ao ponto de você ouvir, ser mentorado por aquela pessoa naquela área. Então, não ter ídolo e sim mentor. E aí você vai implementar as soluções de forma rápida. Por quê? Assim como as coisas de Deus têm pressa, as coisas do empreendedorismo também têm pressa. Porque em negócios, timing é tudo. A solução certa no momento errado não é mais uma solução.
Ela é sinônimo de fracasso. Então, a solução certa no momento errado, ela não é mais a solução. Timing é tudo em negócio. Isso é muito importante. Então, tem que implementar rápido as soluções. Fez diagnóstico, apontou um caminho. Você está com as pessoas boas no seu time, o bom é inimigo do ótimo. Você precisa olhar para elas com dados para ver se você precisa trocar elas. Muitas vezes a pessoa... Sem apego. Exato. Sem nenhum apego. Muitas vezes você vai olhar os números, as pessoas estão lá por alguma coisa que foi leal no passado, alguma consideração. Olha, mas em 2019 a Maria, ela nos foi tão útil aqui, porque a gente precisou atrasar salário e ela ficou com a gente. Cara, isso não é alto desempenho. Isso não é empresa, isso é instituição de caridade. E lembra, a caridade você faz com o lucro lá na ponta. Mas a empresa tem que ser gerida totalmente profissional. Senão vai quebrar. E quando você quebrar, essas pessoas normalmente não vão estar com você mais. Esse é o nível de realidade que a gente tem que dar para o empresário. Ele tem que fazer a coisa com lucro. E aí, deixa eu ver mais o quê? Diagnóstico, implementar soluções rápidas, ter as pessoas que são confiáveis em cada área para você implementar e ser humilde, que o empresário às vezes precisa um pouquinho disso, ser humilde daquilo que você não sabe fazer, você tem que reconhecer e buscar as soluções. E a gente se depara muito com um meio de muito ego. Você acha que falta humildade? Falta humildade. Muita humildade. No alto escalão da empresa ou no geral? Cara, normal, assim, nossos grupos aí, a gente tá muito com o dono da empresa, né? E às vezes falta humildade. Às vezes você vê o cara, eu não vou citar nomes, mas você vê que você vai prestar consultoria pro cara, ele não sabe recrutar, ele não sabe avaliar o time que tá lá e quer dizer se tá bom, se não tá. Mas aí você pede número, ele não tem número. Aí você vai ver o time não tá entregando, podia ter muito mais. Ou o cara ensina alguém a pôr processo na empresa, mas a dele não tem. Muito assim, cara. Ou então o cara gere como se fosse uma instituição de caridade, mas não tem... não consegue quebrar o ego para poder falar assim, olha, eu preciso contratar a empresa séria que vem aqui e faz tudo ter conformidade, entendeu? Faz tudo ser gerido com profissionalismo. Por quê? Ele não quer olhar de frente para a coisa. E você só consegue evoluir, tanto no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua empresa, em tudo, a partir do momento que você consegue encarar a realidade de frente. Se você fugir da realidade, você não vai conseguir resolver ela. Você acha que essa pessoa tem que ter a humildade de falar, né? Acho que começa tudo pela humildade, né? Se ela tem a humildade de reconhecer o próprio erro, cara, ela pode evoluir a partir daí. Eu acho que não existe um ato de maior grandeza do que um ato de humildade. Você lembra que Jesus lavou os pés dos caras? Olha o tamanho que ele ficou a partir disso. Ele usou isso para nos demonstrar, assim, às vezes no ato de humildade é que está a sua real dimensão. E os caras ficam se protegendo de uma coisa que muitas vezes é o que vai levar eles a uma solução na empresa, na vida. Não pede socorro, não tem coragem de... Porque assim, cara, é um mundo em que a maioria conta a parte boa da história. Nós estamos aqui abrindo várias coisas das partes difíceis da história, das lutas, para justamente inspirar que, assim... não é um mundo de super-homens, são pessoas muitas vezes improváveis que conseguiram chegar lá. Então fica muito aquela coisa assim de eu não posso parecer frágil, eu não posso parecer vulnerável em nenhuma área da minha vida. Sendo que muitas vezes é o contrário, pô. Eu lá no nosso grupo do Clex Club, eu fiz questão de colocar também. Eu coloquei quando eu fiz um M&A, agora recente, coloquei também quando a gente passou com uma enchente lá na região que levou a cidade inteira quase debaixo d'água. Porque, cara, quem é de verdade é de verdade. Não é só nos momentos de subir no palco, entendeu? Acho que isso é muito, muito importante para que a pessoa consiga identificar. E assim, olha só que louco, você estava falando de Deus. O que é você criar intimidade com Deus? É você soltar, porque olha só, muitas vezes a gente entrega na mão, põe sua mão aí, assim. Muitas vezes a gente entrega as coisas na mão de Deus assim, ó. Você coloca... Quem estiver só ouvindo no Spotify, depois vai no YouTube dar uma olhada lá. Você coloca na mão de Deus. Aí você fica assim, ó. Será que... Ei, Deus, como é que tá aí? Ou então você fica assim, deixa eu segurar um pouco, Deus. Não, cara. Quando você entrega as coisas na mão de Deus, você tem que lançar. Por isso que na Bíblia tá a palavra lançar. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Então, quando você lança, você faz isso aqui, ó.
Não, o cara me joga sem capinha o celular dele. Você faz isso aí. A ansiedade agora bateu no meu coração. Isso aí. Pra você mostrar que você confia totalmente. E aí você não fica olhando. Você descansa. Lance sobre ele toda a sua ansiedade e aí você consegue realmente descansar em Deus. E olha que esse gesto de você estar conectado naquilo que é o ser mais poderoso, mais cheio de força, é justamente quando você quebra o seu laço com você mesmo, de querer ter segurança nas coisas, de querer prender, de querer estar acompanhando em tempo real tudo. Então você faz seu melhor, entrega e lança nele toda a sua ansiedade. É a mesma coisa aí. As pessoas precisam buscar soluções, executar, encarar a realidade e o resto lançar sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua inquietação, sua dúvida. É isso que é a fé, né? O firme fundamento nas coisas que não se pode ver. É isso, maravilhoso. Desculpa o susto aí, mas pelo amor acho de que foi Deus. pra ilustrar. Ilustrou bem, tá? Resultado garantido. Você falou do Clex Club. Como que era o Vini antes do Clex Club? Só pra contextualizar, a Clex Club é o maior grupo de empresários, o mais forte grupo de empresários do Brasil. A gente se conheceu lá, inclusive. Como é que era o Vini antes e como que é o Vini hoje? Qual foi o aprendizado? O que agregou a você todo esse tempo que você está lá com a gente? Então, primeiro dia que eu fui no encontro do Clex Club, só para o pessoal entender o tamanho do grupo, nós somos lá aproximadamente 200 empresários com faturamento de 38 batendo 40 bi. Então, olha só, a primeira vez que eu fui lá, quando acabou o encontro, eu falei com o Flávio Augusto, assim, e com o Joel e o Caio, eu falei assim, eu entrei aqui com o objetivo e a mentalidade igual o Flávio quando saiu da escola pública e foi para a escola particular, ou seja, para sentir um choque de realidade e um constrangimento que me obrigaria a subir o meu nível para chegar no nível das pessoas daqui. E foi isso que eu fiz. Eu falei, eu preciso me colocar num ambiente, aqui eu já domino, eu já tô bem, eu já tô com as minhas empresas, eu já tenho resultado pra caramba, eu sou só tapinha nas costas, eu preciso me colocar num outro ambiente em que eu vou ver mais outros níveis e que eu vou olhar e falar assim, caraca, eu tava muito pra trás. Era isso. Flávio, quando saiu da escola pública, foi pra particular. O ambiente molda? O ambiente molda muito. E aí, quando eu saí desse primeiro encontro, eu falei com eles, eu entrei com essa mentalidade e eu tô saindo com a gratidão do Mowgli, o menino lobo, quando ele descobriu que existia gente como ele. E eu, quando cheguei ali, cara, eu vi muitas histórias de todos os tipos, de improváveis, de pessoas que já nasceram no rumo do empreendedorismo e de sucesso, mas muitos improváveis. E pessoas, cara, eu até achei engraçado, porque lá uma das promessas das entregas é amizades verdadeiras, né? E eu, assim, fiquei meio desconfiado. Falei, pô, aqui é ambiente de negócio e tal. E realmente, hoje, você sabe, a gente, inclusive, né, construiu uma amizade. E uma das entregas foi essa, real, cara. A gente fez muitos amigos lá, muitos negócios lá. Então, assim, mudou totalmente, cara. Eu sou a Roberta, que foi quem fez a minha inscrição lá. E, assim, eu sou grato a ela até hoje. Sempre abraço ela, falo, você é a culpada. Mudou tudo, mudou muito. Porque a gente cai num ambiente de crescimento, de troca. Que normalmente quando a gente está muito isolado, né? Empreendedorismo às vezes é um ambiente em que a gente está muito isolado, que as pessoas da família, aqueles amigos antigos que você tem, não conecta mais com esses assuntos. Você vai falar um assunto de empreendedorismo com a pessoa, no churrasco da pessoa que era da época da faculdade, cara, ela tem um outro pique. Ela tá em outras... Ela nem entende o que você tá falando. Até repulsa em alguns casos, né? Você fica o cara chato. Lá é o chato, Você fica o arrogante, o chato, etc. Então, quando você cai num ambiente que você pode falar com aquilo, aprender com as pessoas e trocar, porque muita coisa que você viveu também, você pode ensinar, enfim. É um ambiente em que todo mundo se puxa pra cima o tempo todo. É muito legal, cara. E lá a gente conheceu muita gente, né? Muitos irmãos, pessoas que a gente ama de verdade lá. E hoje tem churrasco, né? Tem churrasco. Vamos e assim, é legal que é sobre sentar nas mesas certas, né? Sim. É sobre estar servindo, mas também estar aprendendo. Muito legal. Cara, isso mudou muito. E pra galera acompanhar mais seu trabalho, Vini, como é que faz pra te achar nas redes sociais? Principalmente Instagram, @ViniciusPachecoP. P mudo. Vinícius Pacheco P. Maravilha. Pessoal, você já sabe como funciona aqui pelo Spotify, pelo YouTube. Curte, compartilha, ativa o sininho. Manda esse vídeo
com todos esses insights que o Vini trouxe aqui pra gente, seja para aquele grupo de família, aquele grupo do trabalho, até para aquela tia que sempre manda aquele bom dia, sabe? Manda para todo mundo. E assim, talvez essa pessoa precise ouvir essas palavras, tá? É muito legal que a gente possa dividir esse conhecimento que a gente traz aqui, principalmente com esses convidados maravilhosos, tá? Pessoal, Vini, gratidão. Muito obrigado. Baita honra estar com vocês aqui. A honra é aqui. minha, tá doido? Vocês são, assim, eu tenho sorte de ter amigos sensacionais que podem passar um pouco dessa história linda de vida que vocês têm e você é um deles. E a tá? sua também, muito me inspira. Gratidão. Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram até o final aqui, tá? Fiquem ligados nos próximos capítulos também, nos próximos episódios, que a gente vai trazer muito mais também com outras pessoas maravilhosas para trazer histórias que conectem e te ajudem a virar a chave da sua vida, a entrar em harmonia. E é isso, fiquem com Deus. Até mais. Valeu.